Olá a todos, sou o professor Bruno Luiz e essa é mais uma videoaula da disciplina de História. Videoaula esta destinada aos alunos das turmas de sétimo ano do Colégio Santa Rita. Nessa nossa 11ª videoaula, vamos dar início ao capítulo 5, intitulado Reforma e Contra-Reforma. Mas o que foi a reforma? O que foi a contra-reforma? Quais os objetivos? Quais as metas alcançadas? Os grandes nomes desses movimentos? Vamos conhecer agora. Então, vamos lá. A reforma foi a maior divisão já verificada no interior do cristianismo. Então, para a gente iniciar essa discussão, esse debate, essa explicação, a gente inicia pelo conceito do nome, reforma. Reforma remete à mudança, a uma reorganização. Assim como você reforma uma casa, você pega algo que já está pronto, já existe, já está construído, mas você não vai demolir, você não vai destruir, você não vai acabar. Você vai remodelar, você vai reformar, reorganizar, mexer numa estrutura que já existe. Né? Parte dela continua e outra parte vai ser modificada. Então, daí surge o termo reforma, conhecido também como a reforma protestante. Então, o que foi a reforma? Foi esse movimento religioso dentro do campo da religião, mas é claro que esse movimento religioso também teve repercussões políticas, repercussões sociais, repercussões culturais, mas, acima de tudo, esse movimento religioso dentro da estrutura da igreja cristã. Até o momento ali na Europa, nós tínhamos ali o predomínio da igreja cristã católica, né? Comumente a igreja católica. A partir desta reforma protestante, nós vamos ter o surgimento de inúmeras denominações religiosas, novas doutrinas, novos pensamentos. Né? Então, está aí a explicação do nome reforma, reorganização, remodelação. A reforma e o renascimento ocorreram ao mesmo tempo e expressam uma grande renovação de ideias e atitudes. Vejam só, o movimento religioso da reforma, ele ocorre no mesmo período, na mesma região geográfica, por assim dizer, o continente europeu, né? Então, mesma época, mesma região. São dois grandes movimentos de renovação de ideias, como já vimos nas nossas videoaulas anteriores, no capítulo anterior, capítulo 4, sobre o renascimento artístico, cultural e científico. A grande novidade das novas ideias, da nova interpretação da vida, da história. Então, nós temos aí, dentro do campo religioso, também um movimento próprio, o movimento reformista. Então, como já diz ali na primeira frase, a maior divisão verificada no interior do cristianismo. Não foi a primeira divisão. A primeira grande divisão que nós temos aí dentro do interior da religião cristã foi o chamado Grande Cisma do Oriente, que ocorre muito antes, na separação, digamos ali, da autoridade do Papa, que vai sediado em Roma, que vai liderar os cristãos católicos, e lá na cidade da antiga cidade de Constantinopla, né, capital do Império Bizantino, você vai ter ali a liderança da chamada Igreja Ortodoxa, da Igreja Católica Ortodoxa. Esse foi o grande cisma do Oriente, que ocorreu séculos antes da Reforma. Então, dentro desse contexto aí, final da Idade Média, século XIV, século XV, né, já no período moderno, século XVI, enquanto ocorria o renascimento artístico científico, também ocorria um movimento religioso intitulado Reforma. Então, temos aí duas imagens de duas igrejas representando um pouco dessa divisão de ideologia religiosa, de pensamento, de doutrina religiosa. Mas fica aqui um lembrete: embora nós vamos ver os motivos, as queixas que levaram a muitas pessoas criticarem a igreja cristã católica e levaram ao surgimento de novas denominações religiosas, o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, e entre outras, embora haja, digamos, essa divisão até hoje, né, entre católicos e hoje os evangélicos, né, anteriormente, durante esse período chamado protestantes, são duas religiões, duas denominações, duas doutrinas, duas ideologias cristãs que cultuam o mesmo Deus,
que, embora hajam diferenças e divisões, acima de tudo, elas são próximas. Então, nós vamos ver o motivo histórico, o contexto histórico, mas lembrando que, acima de tudo, todos são cristãos, correto? Então, temos aqui à esquerda uma imagem, né, de uma igreja, de um templo católico, onde a gente percebe, por exemplo, a presença de imagens. Né? Temos ali o crucifixo e o próprio Jesus, a imagem representando Jesus, e temos ali também, né, santos ao redor. Já à direita, nós temos um templo, uma igreja cristã, mas evangélica, né? Onde a presença de imagens já não ocorre. Então, esse é um dos, digamos, um dos diferenciais entre o cristianismo católico e o cristianismo evangélico. Mas, novamente, fica aqui o pensamento. Por mais que hajam diferenças e divisões, acima de tudo são denominações cristãs. Certo? Então, vamos para o contexto, vamos entender os motivos e o que foi essa reforma protestante, para mais à frente a gente entender também um movimento que ocorreu, digamos ali na contramão, como resposta à chamada Contra-Reforma ou Reforma Católica. Então, vamos lá. Os motivos. Quais motivos que levaram esse movimento aí de renovação de ideias, dessas críticas à estrutura da Igreja Cristã Católica ali entre o final da Idade Média e início da Idade Moderna? Sempre esse período histórico, nesse período de transição entre a Idade Média e a modernidade. Então, na Idade Média, como já sabemos, a Igreja era rica e poderosa. A Igreja, como estrutura, como instituição, era a instituição dominante da sociedade medieval. Nós tínhamos ali no início do período medieval três grupos sociais, três classes sociais. A base, a grande maioria da população, os camponeses, os servos, né? Nós tínhamos ali a nobreza, o grupo, né, detentor das terras, de boa parte das terras, mas também os guerreiros, digamos assim. E nós tínhamos o terceiro grupo, o clero. Os próprios membros da igreja, né, da instituição igreja, formavam uma classe social. O tamanho era a quantidade e também o poder do clero. A igreja era rica e poderosa por deter também boa parte das terras. Em algumas regiões, em algumas épocas, cerca de um terço, 30% de todas as terras pertenciam à igreja. Então você tinha ali dentro da igreja um poder enorme. Bispos, cardeais, arcebispos e o Papa, líder da igreja católica, eram tão ou mais poderosos do que muitos nobres, do que muitos reis. Né? Então isso gerava muita polêmica, muita rivalidade, às vezes, entre a nobreza e o clero. Então, embora a igreja fosse rica e poderosa, havia um grande número de pessoas de diferentes grupos sociais, nobreza, burguesia, nova classe social que vinha surgindo ali, os próprios camponeses, algumas lideranças camponesas. Né? Então, havia um grande número de pessoas, grupos sociais, líderes políticos e religiosos descontentes com a estrutura da igreja. A gente pode resumir essas queixas, esse descontentamento, em três grandes motivos, digamos assim. O primeiro, a primeira grande crítica à igreja nesse período era a crítica ao poder universal do Papa. Lembrando, Papa, líder da Igreja Católica. Embora o Papa vivesse ali no Vaticano, na cidade de Roma, um território que hoje é considerado o menor país do mundo, hoje então o Vaticano é pequenininho, mas no período ali medieval, no início da Idade Moderna, era um território muito maior que a Igreja controlava diretamente. O próprio Papa, né, ele tinha inúmeros territórios, os chamados estados papais. Então ele tinha um poder econômico, um poder político, um poder social, até mesmo um poder militar muito grande ao seu favor. Então isso gerava um descontentamento, uma rivalidade com outros reis, com imperadores, com duques, com barões, com marqueses, com outros nobres em geral, que viam na figura do Papa, além de líder religioso, de já ter o poder religioso, também tendo esse poder político, econômico e militar. Então isso gerava um descontentamento, essa certa rivalidade a esse poder universal do Papa. Além disso, havia a queixa também econômica, tratando de economia, do dinheiro que era enviado à igreja. Então, por mais que você tivesse ali um reino,
o rei cobrasse impostos dos seus súditos, o que é completamente, né, normal, boa parte desses impostos, eles eram destinados à igreja, né, eram impostos religiosos. Então, muitas vezes, se o súdito não tivesse dinheiro suficiente, muitas vezes ele escolhia pagar o imposto da igreja, né, pela questão religiosa, agradar a igreja, para não cometer pecado, do que pagar um imposto para o rei, para o barão, para o duque. Então, isso gerava essa certa rivalidade, essa crítica, nessa primeira categoria aí, crítica ao poder universal do Papa e da igreja. A segunda crítica, aí já havia uma crítica direta à estrutura mesmo da igreja, que era a crítica à corrupção e o despreparo do clero, os membros da igreja. Essa crítica vinha principalmente ao chamado baixo clero. O baixo clero eram os padres, os monges, as freiras, digamos ali na hierarquia da estrutura da igreja, a classe mais baixa. Né? Se a gente pensa no exército, onde você tem os generais, os coronéis, os capitães, os sargentos, e lá embaixo você tem os soldados, né? Dentro da estrutura da igreja você tinha o alto clero, a classe dominante, bispos, cardeais e o papa, e o chamado baixo clero, padres, monges, freiras, a classe ali que tinha contato diretamente com o povo no dia a dia. Então havia uma crítica a esse despreparo, pois muitos padres, muitos monges não sabiam ler nem escrever, eles não sabiam ler a Bíblia, interpretar a Bíblia. Então, como é que eles iam fazer esse trabalho, digamos assim, correto, esse trabalho mais aceitável de catequizar, de evangelizar, de dar o exemplo, se eles não tinham esse preparo mesmo, né, digamos ali, na sua formação? Além disso, vinha a crítica à corrupção. Olha o que a gente falou no ponto anterior, da crítica ao poder econômico da igreja. A igreja recebia, então, muito dinheiro vindo de impostos, de doações, de promessas. E, infelizmente, alguns membros da própria igreja, da estrutura da igreja, desviavam esse dinheiro. Então, tinha uma grande corrupção, usavam esse dinheiro ao seu próprio prazer, construíam mansões, castelos, compravam roupas, joias, davam festas. Então, se a igreja muitas vezes prega, né, a igreja prega a humildade, a honestidade, muitos membros lá dentro faziam totalmente o contrário, viviam na corrupção e na ostentação. Então, haviam muitas críticas em relação a isso. E aí a gente chega ao último ponto aí, digamos, principal de crítica à igreja, a chamada venda de indulgências e de falsas relíquias. Indulgência, resumidamente falando, é o perdão dos pecados. Então, venda do perdão dos pecados. Ou seja, literalmente eu podia comprar o perdão por um pecado cometido. Se eu, um exemplo, se eu roubar é crime, é pecado, né? Além de crime na lei, é pecado dentro do contexto da igreja, né? Está lá, um dos mandamentos da igreja, não roubar. Então eu roubei, eu fiz um pecado. Vou lá na igreja, me confesso com o padre e pergunto assim: padre, quanto custa para eu me redimir desse pecado do roubo? O padre, o monge, o bispo, alguém bota um valor X e você literalmente paga e recebe um documento chamado, né, carta de indulgência, onde você era perdoado por esse ou por outros pecados. Além disso, também havia a venda das falsas relíquias. A relíquia é um objeto considerado sagrado, um objeto religioso. Então, haviam inúmeras relíquias verdadeiras, mas também haviam inúmeras, muito mais relíquias falsas. Então, nas feiras medievais, olha só, nas feiras você, além de comprar roupas, joias, animais, armaduras, tinha lá um cara lá vendendo, olha lá, esse prego aqui enferrujado é um dos pregos que Cristo foi crucificado, né? Que martelaram Jesus. Então você gostaria de comprar uma relíquia dessa. Olha, esse pano aqui é o pano de São Fulano de Tal, a roupa que ele usava quando morreu. Né? Então existiam exemplos sem fim aí dessas falsas relíquias que eram vendidas para arrecadar dinheiro à custa da ingenuidade, da fé das pessoas. Então, essas práticas abusivas provocaram uma grande insatisfação entre os cristãos e contribuíram para o surgimento do movimento reformista. Novamente, reforma, mudar, reorganizar. Então, vamos mudar essa estrutura que está errada. Vamos mudar o que está errado, mas manter, digamos, o que está certo. Então, daí surge novamente a explicação do termo reforma, né? A reforma religiosa, reforma de ideias.
Então, então, essas práticas abusivas de membros da igreja, lembrando, novamente, não de todos os membros da igreja, de alguns membros. Porém, esses alguns membros, eles representavam, né, o alto clero, principalmente, ou seja, o grupo dominante, comandante, dirigente da igreja. Por isso, se um membro do alto clero era corrupto, vendia falsas relíquias, extorquia as pessoas, vivia uma vida de luxo e ostentação, isso pegava muito mal para a estrutura da igreja como um todo, né? Então, essas práticas abusivas de alguns membros da igreja provocaram uma grande insatisfação e contribuíram para o surgimento de ideias e os movimentos reformadores. Tem essa imagem aí que está presente no livro de vocês ela está até colorida, da venda de indulgências, representando a venda de indulgências. Né? Então você vê que à direita, no final da imagem, você vê, né, dois homens a cavalo. Você vê em primeiro plano, mais bem vestido. Ele seria um membro do alto clero que está ali vigiando, fiscalizando a venda de indulgências. Ao lado dele, você vê um homem segurando um cetro com uma cruz, né, um cajado, ou seja, representando ali o símbolo da igreja, que é um representante da igreja, como o ajudante ali do bispo, do cardeal. E você vê inúmeras pessoas ao redor. E olha que à esquerda, bem à esquerda, no cantinho esquerdo, tem um homem sentado à mesa com várias moedas, né? Então ele está recebendo o pagamento das pessoas que estão comprando essa indulgência. Novamente, o que é a indulgência? A compra do perdão dos pecados. E você vê aqui bem no centro da imagem, né, centralizado, tem um homem bem vestido e ele está segurando um papel. Esse papel é a carta de indulgência, ou seja, ele acabou de comprar a sua carta de indulgência, que perdoa determinados pecados ali que ele quis que fossem apagados. Mas fica aí a pergunta, né? Essas pessoas que compravam a carta de indulgência, elas tinham, algumas com certeza não tinham noção de que o que elas estavam fazendo era errado, né? Que aquilo ali não funcionaria, porque como é que você vai enganar a Deus, né? Pagar por um pecado ser perdoado. Mas outras pessoas, elas, digamos, não tinham essa consciência. Elas eram enganadas, eram ingênuas, né? Principalmente as pessoas mais simples. Eram pegas pela sua ingenuidade, pela sua fé, né? Muito grande, pela grandiosidade de sua fé, e eram enganadas por esses membros corruptos aí. Tudo isso aí pensem como se fosse uma bola de neve que vai crescendo, 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 chega um momento que vai ficar insustentável e vai arrebentar no que nós vamos ver na reforma protestante. Então, ó, os primeiros reformadores, né? Os primeiros reformadores, ou seja, aquelas pessoas que buscavam, que criticavam abertamente essa corrupção, essa venda de indulgência, essa ostentação de muitos membros da igreja, né? Eles já iniciam ali, digamos, suas críticas ainda dentro do contexto do período medieval, bem no finalzinho ali da Idade Média, nesse período de transição. Entre os maiores críticos da igreja nesse período, ainda dentro do período, digamos ali, medieval, nós temos o John Wycliffe. Ele nasce no ano de 1320, ele morre no ano de 1384. Ele era inglês, ou seja, era um grande nome ali, de uma grande crítica à igreja na Inglaterra. Ele se forma em teologia, no estudo da religião, pela Universidade de Oxford, uma das mais antigas e mais respeitadas da Europa, surge na Idade Média. E ele faz o trabalho de traduzir a Bíblia para o inglês. Olha que interessante, né? Então a Bíblia era em latim. Latim é a língua oficial da igreja. Além do latim ser a língua oficial da igreja, lembrando que a gente está passando pelo período também renascentista, início do renascimento, onde a valorização da cultura grega, da cultura romana era muito valorizada. Então era comum que muitos livros, entre eles a Bíblia, fossem escritos em latim. Só que pouquíssimas pessoas, proporcionalmente falando, pouquíssimas pessoas sabiam ler ou falar em latim. O que é que o John Wycliffe faz? Ele traduz a Bíblia para o inglês, o idioma do povo, para que mais pessoas tivessem acesso à Bíblia. E qual era a crítica dele? Ele criticava a riqueza dos bispos e dos papas, ou seja, do membro do alto clero, a falta de instrução dos padres, ou seja, o despreparo dos membros do baixo clero. E por essas críticas abertas à igreja, ele foi preso e acusado de heresia. Herege é aquele que vai contra a doutrina, o pensamento da igreja. O outro grande nome nesse período aí do final da Idade Média que faz crítica à igreja é o chamado Jan Hus.
Jan, na língua do seu povo, o tcheco, né? Mas traduzindo seria, em inglês seria John ou João em português, né? Então o Jan Hus, ele nasce em 1369, ele falece em 1415. Você vê que ele tem um período de vida curto e a gente vai ver o porquê. Ele era professor universitário na Universidade de Praga, República Tcheca, hoje a Tchequia, né? Ele traduziu a Bíblia também para a língua do seu povo, ele também faz esse trabalho de trazer a Bíblia do latim para o idioma local, valorizando a língua local. Também criticava o luxo, a corrupção do clero. E assim como John Wycliffe lá na Inglaterra, ele foi preso, ele foi acusado de heresia, só que o contexto que ele estava ali regionalmente, né, era um contexto ali de muito maior influência da igreja, por isso ele teve uma pena muito mais pesada. Ele foi excomungado. Excomungado, ele foi expulso da igreja, ou seja, ele não era mais considerado um cristão. Né? Então, batismo, casamento, tudo era anulado. Todos os direitos dele como cristão foram anulados. E, além disso, ele, então, foi condenado à morte na fogueira. Ele foi queimado vivo no ano de 1415. E hoje ele é visto como um mártir na sua região ali, na região ali do leste europeu. Então, nós temos aqui as imagens. Acima nós temos o John Wycliffe, abaixo nós temos aí o Jan Hus, e ao lado nós temos uma iluminura, uma gravura da execução do Jan Hus. Né? Você vê aqui abaixo ele, né, de chapéuzinho, com a barba longa, uma túnica marrom, cercado por dois soldados que estão ali segurando ele, enquanto está sendo preparada a fogueira mais à frente, onde ele foi queimado vivo. Então, pessoal, nessa nossa primeira videoaula do capítulo 5, né, na videoaula número 11, a gente então eu trouxe para vocês esse contexto e os principais motivos que vão levar à chamada reforma protestante. Então, na próxima videoaula, nós vamos continuar. Bons estudos e até mais. Até a próxima.